Quando a gente lida com as cartas pastorais, a gente tende a olhar essas cartas como um aspecto muito pessoal. E elas são pessoais. Paulo está falando aqui a Timóteo, não somente quando ele fala a Timóteo, mas quando ele fala a Tito. E às vezes a gente perde de vista o fato de que, embora essas cartas tenham esse tom pessoal e pastoral, porque Paulo está falando para um ministro do Senhor, mas ele também está falando para a igreja. Então nós veremos como que essas instruções que Paulo dá ao jovem pastor, ao jovem ministro, né? Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso aqui pelo menos por 4 anos, já estava no seu 4º ano de pastoreio. Então a gente vai ver como que essas instruções, que são instruções pastorais, são muito sublimes para a igreja, como que isso protege a igreja e fortalece a igreja à medida que nós percebemos o que Deus tem a transmitir à liderança da igreja. Então, vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, então, já confiados no Senhor, por meio da oração que foi feita pelo nosso irmão Diácono Gessé, que o Senhor nos abençoará para que compreendamos o texto sagrado. Então, vamos aqui ao estudo do nosso texto de hoje. E lembrando, já pontuei os irmãos do fato da carta de Timóteo, é uma carta pessoal. Paulo está aqui instruindo como a um filho, como um pai instrui a um filho. E filhos que ele mesmo gerou por meio da sua palavra, por meio da sua instrução. E aqui o ponto que a gente vai trazer é como que nós devemos pensar acerca das expectativas que a igreja deve ter concernente à liderança da igreja, ou quando Deus levanta um líder para o seu povo. Como deve ser moldadas as nossas expectativas em detrimento da liderança dos pastores, presbíteros? Como é que nós pensamos isso? O que nós devemos esperar das nossas lideranças? As nossas expectativas têm sido alinhadas, estão alinhadas com aquilo que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra, ou talvez nós temos nos frustrados por causa ou pelo fato de que esperamos da nossa liderança aquilo que a Escritura não estabelece como função principal de um ministro da Escritura Sagrada, um presbítero, uma liderança que foi levantada pelo próprio Senhor. Quando a gente olha o contexto dessa carta, eu estou aqui no capítulo 4, eu tenho que falar um pouquinho sobre ela, né? A gente falou bastante lá no retiro sobre Filipenses. Paulo não está mais naquela prisão domiciliar que ele estava quando ele escreveu Filipenses, né? Quando ele escreveu aquelas cartas da prisão, onde ele estivesse preso, mas ele recebia visitas, ele recebia cotidianamente pessoas que ele pudesse falar do Evangelho, pregar o Evangelho. Ele não está mais nessa prisão mais relax, digamos assim. Ele está agora numa chamada masmorra, né, num local frio, isolado, onde ele não tem mais contato, né, com os seus amigos, ele não tem mais como falar com as pessoas, ele não está mais tão livre assim como ele estava na sua primeira prisão em Roma. Essa é a sua segunda prisão em Roma. E nessa segunda prisão, a gente tem uma característica importante, que Paulo já está à beira da morte. Então, nós veremos um tom bem melancólico quando Paulo escreve essa carta, um tom saudoso, um tom já de ter acabado realmente a sua carreira e agora ele está já pronto para poder morrer e estar com o Senhor, né? Então, ele tem essa visão, essa carta mostra esse caráter pessoal, um pouco melancólico por parte do apóstolo Paulo. E essa segunda carta, ela já tem também, né, um tom mais prático do que a primeira carta a Timóteo. Essa segunda carta, Paulo está preocupado especificamente em mostrar a Timóteo
que ele precisava se estabelecer em alguns pontos que seriam fundamentais para ele, a fim de que ele enfrentasse os desafios. E quais eram esses desafios? Primeiro era a heresia, os falsos mestres que estavam de frente, dentro da própria igreja, e que era um desafio muito grande combater esses falsos mestres. O falso ensino, a heresia, estava afetando a igreja de Éfeso, então Paulo tinha que encorajar Timóteo a resistir. E resistindo como? O tom principal dessa carta é que ele deveria estar fundamentado na palavra. A palavra seria fundamental para que Timóteo combatesse os falsos mestres e pregasse aqui um verdadeiro evangelho diante de um falso evangelho que estava sendo imposto à igreja. E aqui Timóteo iria precisar ter coragem para enfrentar esses homens, porque ele não poderia simplesmente fugir do embate, porque era algo que dizia respeito à própria igreja, à própria natureza da igreja e dizia respeito à vocação de Timóteo também. Então ele precisava ter coragem para enfrentar esses falsos mestres. E que isso fazia parte do seu ministério. Enfrentar, como um bom pastor protege as suas ovelhas, faz parte de um ministério dos pastores que o Senhor levanta para proteger o seu rebanho. E aqui, o ponto que Paulo vai trazer é que não importa o que lhe acontecesse, porque também Timóteo estava sofrendo com isso, então havia um sofrimento muito grande, mas Paulo vai dizer que o importante é que Timóteo, a despeito da dificuldade de enfrentar o falso ensino, os falsos mestres e aquilo que decorria desse falso ensino, que era uma igreja que talvez pudesse não estar tão sólida na doutrina e aí titubeando entre dois caminhos e também diante do sofrimento que isso poderia lhe causar, o que Paulo pontua é que Timóteo deveria cumprir cabalmente o seu ministério e até o fim, sem pensar no que aquilo poderia, talvez, gerar na sua própria consciência, mas o ministério precisava ser cumprido. E aí, meus irmãos, no primeiro capítulo, Paulo vai falar do carinho que ele tem por Timóteo. Olha lá no verso número 4 como é que ele trata Timóteo. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Você vê que está um tom muito, não somente pastoral, mas pessoal aqui. Por que ele tinha esse tom? Porque Timóteo o acompanhou na segunda e na terceira viagem missionária, quando a gente viu lá Filipenses, né? A gente viu que Timóteo estava acompanhando Paulo em todo o tempo e também planejava enviar Timóteo para Filipenses, porque era alguém da sua confiança. Timóteo se converteu ouvindo a pregação de Paulo, esse relato lá em Atos 16:3. Então você vê que tem um tom muito pessoal. E aí no primeiro capítulo, a temática central aqui é que Paulo vai encorajar Timóteo a permanecer firme na vocação para a qual Deus havia escolhido, e ele não poderia se envergonhar dos sofrimentos que Paulo estava passando. Isso seria até algo comum passar pela cabeça de Paulo. Os seus amigos aqui poderiam o abandonar, e alguns deles tinham realmente o abandonado. Então Paulo fala o seguinte, não se envergonhe dos meus sofrimentos, que na verdade isso faz parte do ministério de um pregador. Isso está lá no primeiro capítulo, do verso 6 ao verso de número 11, ao verso de número 14. Paulo está encorajando Timóteo a permanecer e não se envergonhar dos sofrimentos que Paulo estava passando. Qual é o tema central aqui então? É a firmeza na palavra e a paciência ao enfrentar o sofrimento. E aí já no capítulo 2, Paulo segue falando e dando essas instruções a Timóteo, e agora o ajudando a entender através de uma relação que eu achei muito interessante, que é a relação de causa e consequência, que vai ser muito importante para que a gente possa compreender essa fundamentação do ministério do evangelista. Olha lá no capítulo 2, no verso número 11, quando Paulo fala assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também já com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo dá aqui uma ideia, ele faz cláusulas lógicas, é muito interessante, que é chamada em filosofia de silogismos, que é a relação de causa e consequência. Então ele fala, fiel essa palavra, se nós, como ministro do Senhor, como evangelista, morremos com ele, a causa é que também viveremos com ele. Se nós, com ele, perseveramos, a causa, a consequência é que também com ele reinaremos. Só que há uma quebra desse silogismo.
E a quebra é que se o negarmos, ele por sua vez, quer dizer, ele, aqui é a causa, mas se formos infiéis na quebra do silogismo, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que Paulo está falando aqui? Primeiro, ele quebra esse silogismo porque ele quer mostrar para Timóteo que a essência do seu ministério, embora o ministério seja dado pelo Senhor a Timóteo, mas o sucesso do ministério de Timóteo não diz respeito, não diria respeito a ele, mas ao Senhor. Você poderia ter uma relação de causa e consequência, mas mesmo que nós o negarmos, mesmo que nós estivermos infiéis em algum momento, ele permanecerá fiel, porque isso diz respeito à sua essência. Então, o que Paulo está falando aqui, para embasar aquelas instruções que ele daria, é que o sucesso do seu ministério não dependia do seu desempenho, mas dependia somente da imutabilidade do próprio Deus. E por isso ele jamais deixaria de cumprir os planos, né, do Senhor na vida do jovem pastor, embora diante dessas dificuldades, como nós já temos dito, a questão dos falsos mestres e a questão do sofrimento. E aqui a gente já para pensar um pouco, né, porque há um chamado do Senhor para a vida da liderança, dos pastores, mas o sucesso não depende de nenhum deles. O sucesso depende somente do caráter imutável de Deus. E isso é muito importante porque a liderança que Deus levanta é uma liderança falha, é uma liderança pecadora, é uma liderança que luta contra os seus próprios pecados, mas isso, em último ponto, não é o que define a essência ou o sucesso da vocação que o próprio Deus concedeu. Porque muitas vezes nós não conseguimos ser fiéis, meus irmãos. Mas a boa notícia, e a notícia que Paulo dá a Timóteo, é que, a despeito da nossa fidelidade, o Senhor permanece fiel. E esse é o que vai guiar exatamente a instrução aqui de Paulo. Você pode ver que no capítulo 2, versos 15, ele vai começar pontuando a questão da palavra. Procura-te, então, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu acho muito interessante porque ele fala assim, o sucesso não depende de você, mas procura-te apresentar-te aprovado, como quem maneja bem a palavra. A ideia ali de soberania e responsabilidade do homem, né? Então, ou seja, você tem que você tem que ser fiel na vocação. Qual é a sua vocação? Pregar a palavra. Então, maneje bem a palavra da verdade, que Deus usará isso aí para cumprir o seu propósito. E a partir do verso 14, ele vai continuar falando sobre isso, que o conhecimento da palavra será útil para que Timóteo desenvolva um espírito manso, um espírito humilde, paciente, para instruir os crentes, sem deixar de corrigir aqueles que se opõem à verdade, ensinam as heresias dentro da igreja. No verso 25, no capítulo 12, vai falar que a palavra é capacitadora, porque ela seria aquela que daria tudo o que Timóteo precisaria para cumprir o seu ministério. E ele vai continuar focando na ideia da palavra. E quando a gente chega no capítulo de número 3, que é o capítulo que antecede aqui a nossa primeira parte, né, Paulo vai falar que nos últimos tempos, né, os últimos tempos aqui, é todo o tempo que se segue, né, a ascensão de Cristo, né, a ressurreição de Cristo. A partir daquele momento, todos os dias, né, estão nos últimos dias. Então, Paulo está falando que nos últimos tempos haveria pessoas de todos os tipos, porque o pecado multiplicaria na vida deles no meio da igreja. E em meio a isso tudo, Paulo diz a Timóteo que ele deveria permanecer. Olha o verso número 10 a 13 do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais te aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições têm suportado. De todas, entretanto, Deus me livrou, o Senhor me livrou. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele vai falar que Timóteo deveria se manter fiel em meio ao sofrimento, pois esse fazia parte do ministério para o qual Deus o havia vocacionado. E do verso 14 a 17, Paulo vai dizer que crer verdadeiramente na palavra era fundamental. Por quê? Porque a palavra é qualquer coisa? Não, a palavra é inspirada por Deus. E somente ela poderia salvar, corrigir, ensinar e tornar o homem perfeito
e perfeitamente habilitado a toda boa obra, né? Aquele trecho que a gente conhece muito bem. E que é um trecho maravilhoso, porque se ela é suficiente para isso, para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, o que nós desejaríamos? O que nós podemos desejar mais do que isso? Não existe nada além da palavra. Você vê como é que a carta de Timóteo, estou falando isso tudo aqui para mostrar para a gente que a carta de Timóteo, a segunda carta, está solidificada na palavra. A palavra seria fundamental para que ele vencesse os falsos mestres e o sofrimento. E aí a gente chega no texto, fiz de forma bem breve aqui, no texto do primeiro verso, né, do capítulo 4, quando ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ele começa agora a dar as suas últimas instruções ao jovem pastor, resumindo tudo aquilo que ele havia dito, né? Parece que ele faz uma cláusula de conclusão: conjuro-te perante Deus, como se fosse a última petição, a última instrução. A ideia aqui que ele evoca, né, é como se ele estivesse trazendo para próximo dele, ou como testemunha, o próprio Deus Pai e Deus Filho, que testemunharia aquilo que ele iria dizer. Ele chama a sua presença a nada mais, nada menos que Deus Pai e Deus Filho. Então era algo realmente de fundamental importância. O Senhor do Universo, que julga vivos, que julgaria vivos e mortos, quando ele retornar em glória para servir-lhe de testemunha diante daquilo que Paulo tinha a dizer ao jovem pastor. E a ideia é que o próprio Deus seria testemunha do ministério ou do próprio ministério de Timóteo. Ele quem julgaria as suas ações, as suas intenções. Então, ninguém melhor do que Paulo evocar ou chamar à presença o próprio Deus. É como se ele falasse assim: o Senhor que sonda todos os nossos corações, as nossas intenções, estará de testemunha diante daquilo que eu irei dizer a você. E o que ele vai dizer, né, vai ser algo muito importante, é claro, né, já que ele chamou o próprio Deus como testemunha. A primeira questão que ele vai falar é: pregue a palavra, né? Conjuro-te perante Deus Jesus Cristo, que é julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso número 2, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Para que não prega a palavra, né? Por que ele vai falar? A gente viu que o tema central aqui está solidificado na palavra. Porque ele vai falar que a tarefa primária de Timóteo, né, e consequentemente de um ministro, é pregar a palavra. Porque esse é o cerne do Evangelho. E nesse caso, é um ponto importante que Paulo não está dizendo para Timóteo falar sobre a palavra ou tecer comentários sobre a palavra ou trazer a palavra para o seu ambiente do dia a dia. Não é esse o ponto. Paulo está falando sobre um ministério público da pregação da palavra. Há uma distinção, meus irmãos, isso aqui a gente precisa entender. Quando é uma questão que eu tenho até evitado usar a palavra pregação, porque a pregação ela diz respeito ao ministério da palavra, a pregação pública da palavra. Todos nós devemos evangelizar em certo ponto. Todos nós temos pessoas que precisam ouvir do Senhor. Nós somos instrumentos disso. Homens, mulheres, todos nós precisamos ser agentes do Senhor nesse processo de levar a palavra àqueles que estão perdidos. Mas nem todos foram chamados para pregar a palavra de forma pública. E Paulo está falando sobre essa questão, sobre a vocação de Timóteo em pregar a palavra como ministro do Evangelho, ministério público da pregação, a qual o Senhor escolheu os seus ministros, os seus pastores. E aí, o que Paulo está pontuando é que o ministro, ou Timóteo, não teria liberdade para falar de si, ou para falar no ministério público da palavra dos seus próprios casos, dos seus próprios testemunhos, ou daquilo que ele achava bom ou ruim, ou ele teria uma dimensão daquilo que deveria ser dito ou que não deveria ser dito. A única coisa para a qual Timóteo foi chamada de forma primordial é pregar a palavra. E dentro desse ponto, pregar a palavra diz respeito a pregar a palavra dentro do seu contexto. Porque quando eu pego a palavra de Deus e pontuo ou pincelo algumas
algumas trechos dela e começo a falar sobre aquilo, sem colocar aquilo dentro daquilo que foi o propósito original do autor, eu não estou pregando a palavra. Estou falando da palavra, eu estou trazendo a palavra para elucidar alguma questão, mas eu não estou pregando a palavra. O que Paulo está falando é que a pregação da palavra deveria ser dentro do propósito para o qual Deus escreveu. É interessante como um termo, pregue a palavra, mostra e evidencia essa, tamanha substância, tamanha responsabilidade, né? A Escritura Sagrada não poderia ser pregada fora do seu contexto, até para que se evite qualquer falsa ou má interpretação e caiamos, né, como a gente sabe, em heresias. Né? Então, ela deveria ser pregada dentro do seu contexto. Né? E é interessante, um dos motivos, que tenho certeza por que na igreja se prega sequencialmente, é porque é ainda mais sólido o fato de que você vinha acompanhando aquilo que foi dito, né, no todo da Bíblia, você vai ter uma consciência muito maior do contexto amplo e o contexto mais imediato daquilo que está sendo dito, daquilo que vai ser dito. E evita a gente de falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e acho que posso todas as coisas, é que eu posso comprar um carro sem dinheiro, é que eu posso, que eu posso todas as coisas. E a gente acaba usando um trecho da Escritura para aquilo que não foi o propósito original do autor. Então, quando a palavra é pregada sequencialmente, né, você dá ainda mais solidez para que ela seja realmente pregada. Então, o ponto primeiro de Paulo é esse: pregue a palavra. E aqui, a gente deve corrigir, já começar corrigindo. Hoje é noite de corrigir expectativas, né? Se cortar essa parte aqui, vai. Hoje é noite de você corrigir as suas expectativas, da gente corrigir as nossas expectativas, né? Porque muitas vezes a gente tende a idealizar nos nossos pastores, né, a figura de pessoas que resolvem todos os tipos de problemas que nós temos. Né? Então, se faltou uma luz lá em casa, eu vou ligar para o meu pastor, porque faltou luz. Ele é pastor, né? Ele precisa resolver um bom problema, estou com um problema que ele precisa resolver. Ou aí o pastor vai receber uma ligação, ou se tem alguém doente em casa e precisa levar no hospital, eu ligo para o pastor, preciso de uma carona, eu ligo para o pastor. Se faltou dinheiro na casa de um irmão, eu ligo para o pastor. Bem que o pastor aqui pode ligar para ele que ele tem dinheiro, né? Então você pode, sem problema, isso aí não vai ter problema para ele. Mas a questão é que o pastor, ou a figura do ministro, se tornou aquela espécie de super-homem que resolverá toda espécie de problema. Se você, hoje em dia não tem mais, né, no celular, aquele verde do celular. Se você aperta o verde, seus problemas estão resolvidos. É só botar lá, o pastor, né, ou presbítero, você apertou o verde, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas não é esse o propósito para o qual a Escritura diz que o Senhor levantou ministros na sua casa, né, independente do horário. Né? Eu tinha um pastor amigo meu, tem um pastor amigo meu, né? Que se eu ligasse, sem querer para ele, 3 da manhã, 3 e 1, ele me respondia. Eu falava assim, não, porque o pastor não pode deixar o telefone desligado. Eu falei, mas 3 horas da manhã, pastor, pode ligar. Eu liguei sem querer, o telefone estava carregando sem querer. Não, eu já fiquei preocupado e tal, não sei porque há essa ideia, né, de que o pastor ele tem que estar realmente disposto a atender em qualquer momento, independente do assunto. Porque há essa impressão mesmo, né? O pastor, dentro desse contexto, virou administrador, prefeito, mestre de obras, coach, mas, de forma geral, muitos dos ministros têm deixado de ser realmente ministros do Evangelho, de pregar a palavra como essência, né? E não é que o pastor não possa emprestar dinheiro, o senhor pode emprestar dinheiro a hora que o senhor quiser, o senhor pode atender um irmão, isso é bênção se puder, né? Esse é um ponto, é bênção se puder fazer isso. Mas o ponto que Paulo está falando para Timóteo é que esse não é o foco do ministério pastoral. E para elucidar isso, eu trago aqui, né, Atos 6. Lembra de Atos 6, na instituição dos diáconos? Aí você pode até abrir comigo, Atos 6, capítulo... Eu vou ler aqui, vocês ouçam, não precisa de abrir. Atos 6, versos de 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas.
Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui, né, os apóstolos não falaram isso porque eu sou apóstolo, né, e aí eu não posso servir às mesas, né, porque eu sou apóstolo. Não é esse o ponto. O ponto trazido pelos apóstolos aqui, que embora aquela fosse uma demanda muito importante, estava gerando divisão na igreja. Olha o racha que ia gerar na igreja aqui, né? Entre os helenistas, as viúvas helenistas e as judias, né? Então estava gerando um racha na igreja. Era algo que precisava ser pontuado, precisava ser corrigido, precisava ser revisto. Mas o ponto trazido pelos apóstolos, que embora aquela fosse uma questão importante, não era uma questão que demandava o foco do propósito da vocação para a qual eles foram designados. Havia uma tarefa de maior excelência que aquela. Que tarefa era essa? A oração e o ministério da palavra. Não era o fato deles serem apóstolos simplesmente, mas aquilo para o qual eles foram designados, vocacionados. A excelência está na obra para a qual eles foram designados. E não no fato de, não, sou apóstolo, então não posso servir à mesa. Não é isso. É porque demandaria deles perder um pouco, tirar um pouco o propósito para o qual eles foram designados, que é o ministério da palavra, para servir à mesa. E aquele não era o propósito para o qual eles foram vocacionados. Então eles poderiam resolver aquilo de uma outra forma. Como? Escolhendo entre si homens piedosos, que foram chamados de quê? Diáconos, né, que é fundamental, são oficiais da igreja, que diz respeito ali à atenção aos pobres, aos necessitados, ao cuidado do local do templo, que tem uma importância fundamental. Não é que o pastor é maior, é que foram designadas tarefas e foram vocacionados com funções distintas que se complementam aí no processo. Esse é um ponto importante. Ok, até aqui, né, meus irmãos? E Paulo segue, né? Pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E aqui é interessante porque o que Paulo está dizendo é que não há momento certo para que o evangelho seja pregado. Não é que Timóteo deveria ser aqueles caras chatos, sabe? Que sai falando o tempo todo inconvenientemente. Não é esse o ponto. O ponto é que o homem é alguém caminhando diretamente para o inferno. Então, não há tempo para se perder. A pregação do evangelho ela é algo urgente. Ela é vista como urgente. E o pastor Timóteo deveria encarar dessa forma. Os homens estão indo para o inferno, então eles precisam receber o evangelho. A igreja precisa ser instruída para que ela continue perseverando no caminho. Então é algo que o destino eterno deles estava em jogo. E por isso o evangelho deveria ser pregado de forma ter a primazia, né? A urgência, vista de forma urgente. E aqui o ponto que ele traz é que, às vezes, né, teremos boas oportunidades para pregar o evangelho. Outras vezes, precisaremos pregar mesmo quando essas oportunidades não parecerem tão favoráveis. Nem sempre vai estar tão adequado, o clima vai estar adequado, as pessoas vão estar tão receptivas para ouvirem a palavra. Mas ainda assim, a palavra deverá ser pregada, porque ela está acima, né, das nossas próprias intenções, das nossas próprias condições. E isso é confiar na palavra, porque ela quebra o coração mais duro que nós possamos imaginar. Né? E confiar na palavra é isso. Não é eu pregar somente quando as pessoas estão, né, sensibilizadas e agora tem uma oportunidade de pregar. Se há essa oportunidade, que a palavra seja pregada, mas se não houver, que ela continue sendo pregada. E aí, ora, né, iremos pregar e todos concordarão. Ora, iremos pregar e não seremos bem vistos ou bem quistos. Mas ainda assim, Paulo determina que Timóteo pregue, a despeito das reações, a despeito dos feedbacks que ele poderia ouvir, né? Porque muitas vezes os ministros pregam aquilo que é certo e aí o retorno que eles recebem não são os melhores, né? E ainda assim o Senhor determina que eles fiquem presos à palavra de Deus. E a ideia que o texto original traz aqui é que o ministro precisa estar sempre em guarda. A ideia aqui prega a palavra, insta quer seja oportuno ou não. Aqui deve estar sempre em guarda para
para proteger o rebanho com o evangelho. E por isso que o evangelho é o seu maior tesouro, uma linguagem bélica, né? Isso é um ponto importante. Então, meus irmãos, a segunda característica que ele vai trazer aqui diz respeito à função também, da aplicação da palavra. Quando ele fala assim, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Corrigir, né, e repreender, exortar com longanimidade e doutrina gira em torno da palavra. A palavra é o instrumento pelo qual, né, Timóteo usaria a correção, a repreensão e a exortação. Porque isso que Paulo diz a Timóteo é a aplicação da palavra à vida particular de cada membro. A palavra, ela não somente ela é pregada nos púlpitos, mas ela também é aplicada no aconselhamento, na correção, de forma geral, é a palavra que é aplicada aos nossos corações, a forma a nos corrigir, a nos repreender e a nos exortar, né? Com toda a doutrina, ou seja, com toda a ortodoxia, com toda a base que é aquilo que a palavra de Deus nos concede. E aqui é interessante que há uma gradação também no imperativo. Não sei se você percebeu, quando ele fala assim, né, corrige, aí ele aprofunda, repreenda, e ele aprofunda ainda mais, exorte com toda a longanimidade e doutrina. É como se ele fosse aprofundando a aplicação da palavra ao coração das pessoas. Isso não seria uma tarefa fácil, tá? Por isso que ele pede que Timóteo tenha coragem para isso. Porque se manter fiel às Escrituras, né, era uma tarefa difícil na vida do jovem pastor Timóteo, né? E aqui, a tarefa dele era conduzir os membros ao arrependimento por meio dessa instrução pessoal. Por que isso não é uma tarefa fácil? Vamos lá. Não é uma tarefa fácil porque as pessoas do tempo de Timóteo, tá? Não eram pessoas que queriam ser corrigidas, né? Não eram pessoas que queriam ser repreendidas, não eram pessoas que queriam ser exortadas. E essas situações, essas ações por parte de Timóteo levaria as pessoas a um desconforto. Então, Timóteo precisaria ter coragem porque ele poderia cair na tentação de achar que essas atitudes não seriam necessárias porque poderiam de alguma forma afastar as pessoas ou poderiam atrair uma espécie de perseguição dentro da comunidade. E aí ele poderia cair na tentação de falar assim, não, vou deixar isso para lá, porque talvez vou meter a mão nesse formigueiro, eu vou sair, né? Picado? Formiga pica, né? Eu saí picado de formiga, né? Então, ele precisaria ter essa coragem de não cair no pecado da omissão diante do pecado. As pessoas daquele tempo eram as pessoas que não queriam ser corrigidas, repreendidas, né? E aí, Paulo vai até, após isso, situar Timóteo da situação das pessoas. Olha no verso número 3 e número 4. Ele vai falar quem são essas pessoas, né, do tempo pós-vinda de Cristo, né, que elas, nos últimos tempos, as pessoas características dos últimos tempos. Né? Olha só, no verso número 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E aqui, a ideia que Paulo fala, né, quando ele coloca essa situação das pessoas, de forma geral, é que o ministro prega a sã doutrina, a palavra, já o falso mestre, ele conta fábulas. O verdadeiro pastor é aquele que prega a palavra, é aquele que corrige, repreende e exorta com toda a boa doutrina. Já o falso mestre, ele vai contar fábulas. Mas é interessante que as pessoas, ao invés de quererem ouvir a boa doutrina, estarem felizes pelo fato de estarem corrigindo por meio da palavra, elas vão querer ouvir as fábulas, né? Vão estar com seus ouvidos, né, coçando para ouvir aquelas mentiras, aquelas fábulas. O ministro corrige, repreende e exorta. O falso mestre fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é muito importante para nós, né? Porque como falei no início, né, a carta ela é pastoral, mas ela fala muito para nós, por isso que ela está na Bíblia. Né? A carta é a igreja, embora seja Timóteo,
Foi a igreja que foi direcionada. Porque o que ela está falando para a gente? O que esse trecho está falando para a gente? Está falando que se o ministro prega, o verdadeiro ministro prega a palavra, os verdadeiros crentes ouvem a palavra. Os falsos crentes, em contrapartida, não dão ouvido à verdade, mas dão ouvido às fábulas que são pregadas pelos falsos mestres. Então, uma característica de uma igreja verdadeiramente cristã e saudável é que ela se alegra na verdade que é pregada, embora essa verdade muitas vezes nos confronte, muitas vezes nos repreenda, muitas vezes nos coloque contra a parede. Eu achei uma fala de um rapaz desse aí do YouTube esses dias interessante, quando ele falou que a gente quer muito igreja saudável, né? Igreja com marca. A gente tem lá o livro do Dev, né? Quantas marcas? 9 marcas, né? Das 9 marcas, fala, igreja saudável e tal, blá, blá, blá. É verdade, a gente quer igreja saudável. Mas será que nós temos sido cristãos saudáveis? Cristãos que fazem jus a essas igrejas que nós queremos? Igrejas saudáveis? Nós temos sido cristãos que correspondem com essas expectativas que nós queremos? Ou temos sido cristãos relapsos, que não ouvem a palavra, e se ouvem não praticam? Ou não dão atenção ao culto público, não sustenta a igreja, não tem nenhum envolvimento com a igreja local, não se alegra no evangelho, não busca corrigir os seus próprios pecados, não se arrepende. A gente é tão preocupado com se nossa igreja é saudável, isso é algo maravilhoso. Estou falando aqui que nós temos que começar agora a congregar em igrejas doentes, não é esse o ponto. O ponto que eu estou falando, será que nós temos agido em conformidade com as nossas expectativas, que nós tanto desejamos que a nossa igreja seja uma igreja saudável? Esse é um ponto importante a se pensar, porque essa carta e essa instrução diz respeito a nós, né? Temos agido como verdadeiros crentes que ouvem a verdade e se submetem a ela, ou temos agido como falsos crentes que querem apenas ouvir as fábulas e não dão ouvido à verdade? E a tentação aqui para Timóteo era justamente cair na ideia de que a palavra não seria agradável às pessoas e de alguma forma poderia afastá-las da igreja, sabe? Eu talvez não vá pregar isso porque isso aí pode ferir alguma pessoa e aí ela pode sair da igreja e eu vou ter um problema. Talvez essa fosse uma tentação e seja uma tentação inclusive de muitos pastores, né? Diante do fato de pregar a palavra ou não, ou talvez dar-lhe uma maquiada na palavra para que ela não seja tão assim afrontosa aos pecados de muitas pessoas. Essa é uma grande tentação, porque nós sabemos que a palavra é fundamental, né? Paulo já falou isso lá no capítulo 3, né? No verso 14, que ela é inspirada, apta para tornar o homem perfeitamente sábio para toda boa obra. Sabemos que ela é capaz de salvar, porém na prática agimos como se muitas vezes ela não valesse nada. Temos medo, isso aí diz respeito a nós, temos medo de corrigir, de repreender, de exortar, porque as pessoas com as quais vivemos não suportam ouvir a sã doutrina. Elas querem ouvir aquilo que afaga o ego, que massageia a sua própria vontade. Não querem ser confrontadas com a palavra. E logo, o temor aos homens poderia fazer com que Timóteo abandonasse a sã doutrina na pregação e na aplicação da palavra à vida da igreja. Meus irmãos, isso aqui é muito claro quando nós olhamos para essas igrejas que nós temos por aí, onde nós vemos que quanto mais é falado ao ouvido dessas pessoas, mais as igrejas lotam. E aí vocês veem que pessoas que você nunca imaginaria que seriam crentes, atrizes, né, personalidades públicas que vivem uma vida devassa e publicamente devassa, se dizem crentes e crentes dessas igrejas. Por quê? Porque querem ouvir aquilo que vão lá ouvir aquilo que elas querem ouvir. E aquilo que elas querem ouvir é falado para elas. E elas dão atenção àquilo, como se aquilo fosse algo que valesse. Mas só está levando eles ao precipício, né? à sepultura. E aqui a aplicação para nós é que a palavra continua sendo a única saída para os problemas da igreja. Podemos cair na tentação de resolver os problemas que há entre nós de diversas formas. Mas a única forma
verdadeira e substancial de resolver problemas, tensões no meio da igreja, continua sendo por meio da palavra. O púlpito continua sendo a maior fonte de vida que a igreja pode produzir. O púlpito, a pregação da palavra dentro do seu contexto, dentro da intenção original do autor, aplicada ao contexto atual da igreja, é o único modo pelo qual nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e resolver os nossos problemas. Não há outro modo de conseguirmos isso. É através do aconselhamento, através da comunhão, através da exortação, através da disciplina, através de tudo isso que é gerido pela palavra. Se nós quisermos ter uma comunhão mais intensa, a palavra precisa ser o centro da nossa vida. Se nós quisermos ter uma vida mais santa, a palavra precisa ser o centro da nossa vida. Eu já vi algumas pessoas fazendo uma divisão entre comunhão e palavra, que a igreja é boa, tem uma boa pregação, mas as pessoas não têm tanta comunhão, sabe? Eu fico pensando como é que seria uma comunhão sem palavra. Uma comunhão vira uma espécie de centro, como é que é? Um clube. Você vai lá, tem interação com as pessoas, conversa, faz tudo, mas isso aí é uma coisa pueril, porque não tem solidez na palavra. E a comunhão da igreja não é uma comunhão qualquer, não é um encontro qualquer, é a reunião dos santos em torno da palavra vista, da mesa, a figura da mesa, e a igreja reunida em torno da mesa, a mesa é a palavra pregada de forma visível. Em torno da palavra, o centro é o púlpito. E a igreja se reúne e tem comunhão uns com os outros por meio da palavra. Senão a gente vira ONG, a gente vira clube, vira, enfim, qualquer outra coisa, e aí parquinho de diversões, vira qualquer outra coisa. Mas a reunião da igreja, ela não possui esse caráter. Ela tem um caráter sublime que é provocado por meio da palavra. Quer ver uma prova disso? É só você olhar as suas características e a característica do irmão que está do seu lado. Possivelmente você não tem o mesmo gosto que ele, possivelmente você não tem as mesmas histórias de vida, possivelmente você não tem a mesma condição financeira dele, possivelmente você não tem a mesma... São pessoas distintas. Se não fosse por causa da palavra, você nunca estaria do lado dele. Se não fosse por causa do milagre produzido pelo Evangelho do Senhor, você nunca teria uma conversa com essa pessoa. Ela não tem o mesmo gosto que você, ela não usa o mesmo cabelo que você, ela não tem as mesmas... são pessoas distintas. Mas são unidas de forma sublime e maravilhosa por causa da palavra de Deus, a tal ponto de vocês não tinham nada em comum, agora vocês têm tudo em comum. Tudo em comum. Tudo que é seu é dele. Tudo que você pensa, você não pensa só para si, mas você pensa para o outro, independente da sua formação, independente da sua cultura, independente do que você tenha vivido anteriormente, porque a comunhão da igreja é uma comunhão miraculosa, que somente o Evangelho pode produzir na vida daqueles que foram chamados para experienciar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. E aí o aconselhamento não é um aconselhamento puramente psicológico, é um aconselhamento bíblico. A comunhão é bíblica, a exortação bíblica, ela é feita com longanimidade, com temperança, com fruto do Espírito. A disciplina aplicada pelo conselho, a disciplina bíblica. O modo como é gerido as finanças da igreja é um modelo bíblico. Hoje a gente vê muitos métodos para crescimento de igreja. São métodos baseados em puramente empresariais, que tem questões mundanas, que nada tem a ver com a Escritura Sagrada, pragmático. Mas o modo como nós até queremos trazer pessoas para dentro da igreja tem que ser um modo bíblico, a fim de que o rebanho seja protegido. É por isso que a gente demora para poder receber uma pessoa na igreja, porque a gente tem que ter certeza que essa é uma crente, para que isso não seja danoso ao rebanho do Senhor, por mais que aquela pessoa fosse nos ajudar. É bom receber pessoas na igreja,
mas ainda nós temos que ter ainda muito mais cuidado quem nós colocamos aqui, atestamos que é um cristão, para que não seja lobo vestido de ovelha e ataque as ovelhas do rebanho do Senhor. Então é um ponto, tudo que é feito na igreja, tudo é feito por meio da palavra. E aí, eu sigo aqui para o final, no verso número 5, quando Paulo fala assim, tu, porém, né, em detrimento daqueles que se recusarão a ouvir a verdade, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, né, essa cláusula que é muito usada aqui, divide perícopos, inclusive, né? Tu, porém, ser sóbrio, a ideia de ele não estar com a vista clara o suficiente, porque quem não está sóbrio está com a vista turva, né? Quem bebe muito vê de forma embaraçosa, embaçada. Ele deveria ser sóbrio em todas as coisas, suportando a aflição. A ideia aqui de suportar as aflições é que muitas vezes ele faria o que era certo, estaria firme na pregação, faria tudo perfeito, seria tudo certinho, sabe? Um exemplo. Mas ainda assim seria perseguido. Perseguido pelos de fora, por aqueles que queriam plantar heresia dentro da igreja, mas muitas vezes perseguidos pelos de dentro. Muitas pessoas o abandonaram diante dos piores momentos. Paulo era um exemplo disso, né? Ele foi abandonado pelos seus filhos na fé. Quando a gente vê lá no verso número 9, no capítulo 4, quando ele caminha para o final, que Paulo parece que faz aqui um desabafo, né? Quando ele está aqui ansioso para ver de novo Timóteo. Olha o que Paulo fala, olha o estado, né, de espírito aqui de Paulo. Verso número 9, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou-se e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, sabe aquele Marcos que eu tinha brigado? Traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade e em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Aqui o sofrimento dele, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, fez o que ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me livrará salvo para o seu reino celestial. Ele aqui termina com uma doxologia, né? Mas você vê que ele estava deprimido, estava meio triste ali, estava sentido, né? Por causa do abandono no seu estágio de vida, né, final. Meus irmãos, se isso aconteceu com Paulo, pode acontecer com qualquer um de nós. Pode acontecer com aqueles que se dedicaram fielmente à pregação da palavra e ao final receberam o abandono. Você poderia até falar assim, Paulo não merecia isso, né? Alguém que foi tão usado pelo Senhor, né, que deu a sua vida em prol do Evangelho e ao final foi abandonado. Não merecia isso, né? Mas quem define isso, meus irmãos? Somos nós ou é o próprio Senhor que estava ali usando o seu próprio sofrimento para ainda o amadurecer até o último ponto na fé? É o Senhor quem define. E o que Paulo estava dizendo é que, por isso que ele termina com essa doxologia, né? Aqui no final do capítulo 4, verso 18, Paulo está dizendo que para Timóteo que no final o sofrimento é uma das marcas de um verdadeiro discípulo de Cristo e que ele deveria se manter fiel à palavra, porque ele poderia ser abandonado pelos homens, ele poderia ser abandonado por aqueles que ele considerava como filhos, porém ele jamais seria abandonado pelo Senhor. No final, o trabalho dele não era em vão, e no final, o trabalho dele era gratificante, porque o Senhor jamais o abandonaria. O Senhor o livraria de toda obra maligna. O Senhor se encarregaria de conduzi-lo a salvo para o seu reino celestial. Meus irmãos, ainda que nós sejamos abandonados,
O Senhor jamais nos abandonará e continuará carregado da sua missão de nos conduzir até o seu reino celestial. Isso por si só já é um grande consolo diante dessas dificuldades reais que Paulo estava enfrentando, que Timóteo poderia enfrentar. Afinal, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. E o que Paulo está falando é que ele deveria, então, fazer o trabalho de um evangelista, cumprindo até o fim o seu ministério, na tarefa que o Senhor lhe deu, de pregar o evangelho. Eu lembro das palavras de Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque a tarefa para a qual os nossos pastores foram levantados foi para pregar o evangelho, a despeito dos resultados, a despeito da oportunidade ou da não oportunidade, dos sofrimentos ou dos não sofrimentos, da alegria e da tristeza, de todas as circunstâncias da vida, do abandono ou do tratamento com alegria, que muitas vezes pastores têm alegria de poder usufruir da igreja, da bênção que é pastorear uma igreja, mas muitas vezes eles serão abandonados, muitas vezes chorarão diante de situações tão difíceis em suas vidas. O ponto que Paulo faz é que cumpra o seu ministério até o fim. E isso será algo benéfico, não somente para os pastores, mas para a igreja, porque enquanto a palavra for pregada dos nossos púlpitos, haverá vida sendo pregada, haverá alegria sendo pregada, haverá paz sendo pregada em meio ao sofrimento, haverá um reino celeste sendo pregado em meio ao mundo caído. E isso é a certeza que nós devemos ter. E por isso que nós devemos prezar pela vida desses homens. E aí, eu termino com algumas considerações. Primeira, precisamos orar, cuidar das nossas lideranças, especialmente dos nossos ministros, do nosso pastor. Precisamos ter uma cultura na igreja que favoreça com que eles estejam dedicados à palavra, porque essa vai ser a coisa mais importante que nós podemos fazer, não somente pela vida deles, mas pela nossa própria vida. Proporcionar condições para que a igreja funcione em suas diversas facetas, a ponto que os nossos ministros estejam dedicados à palavra, é aquilo que você fará de mais importante para a sua vida. Porque o que você mais precisa na sua vida, embora precisemos da carona, de todas essas questões, de um atendimento de algum momento, a coisa que nós mais precisamos na nossa vida é da palavra de Deus. É da palavra sendo pregada dia após dia aos nossos corações, nos convertendo dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, da nossa dureza de coração, nos fazendo nos arrepender dos nossos males, nos corrigindo, nos repreendendo e nos conduzindo em toda boa obra. É disso que nós precisamos mais. É disso. Todas as outras coisas giram em torno disso. Mas se você puder escolher, o que você vai escolher? Você escolheria o seu emprego ou você escolheria ser alimentado pela palavra? Você escolheria um prato de comida ou você escolheria ser alimentado pela palavra? É por isso que o Senhor Jesus fala, que a palavra que alimenta não é somente aquela que sai da boca de Deus, é ela que nos alimenta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos viver essa verdade, condicionar para que isso seja o centro da vida da igreja, é a coisa mais importante que nós podemos fazer, não somente pela vida dos ministros, mas pela nossa própria vida. Precisamos realinhar o nosso ideal, de um verdadeiro pastor do Evangelho, de um ministro do Evangelho, assim como a igreja de Timóteo precisava ouvir isso. Talvez nós precisemos ouvir e alinhar aqui as nossas expectativas sobre um ministro fiel, porque aí nós não seremos frustrados se nós estivermos, a nossa mente estiver alinhada com expectativas falsas, mas se estivermos alinhados com aquilo que a palavra de Deus diz, evitaremos sermos frustrados por aquilo que o nosso próprio coração determina. Contrapartida, precisamos lembrar que o ministério pastoral é sempre um ministério de serviço, sempre é um ministério sem pompas, onde não há status. As pessoas acham que ser pastor pastor, está sentado lá na frente, presbítero, o cara
tem uma posição, mas esquecem que esse ministério é um ministério muitas vezes de sofrimento, de cargos, fardos pesados, de abandono, de não reconhecimento. E é aí que precisamos mais, né, do que nunca estar firmado na palavra. Não somente eles, mas nós, firmados na palavra. Porque aí nós saberemos verdadeiramente qual é o propósito de Deus, não somente para a vida deles, mas para a nossa própria vida. E no final, nós precisamos nos lembrar que homens como Timóteo, como a nossa liderança, como nossos pastores, nossos presbíteros, ao final são homens pecadores, meus irmãos. São vasos de barro, sujeitos ao pecado. Não esperem da nossa liderança uma espécie de super-heróis, sabe, que são fortes, até que imbatíveis. Não. São homens como eu e você, né? Homens de carne e osso, que muitas vezes caem em pecado, precisam se arrepender, né? Homens que às vezes estão tristes, homens que passam por doenças, homens que muitas vezes têm dúvida, muitas vezes, enfim, tantas são as dificuldades, né, que eles enfrentam, como nós enfrentamos. Né? E a questão é que eles precisam do nosso apoio, da nossa oração, acima de tudo, né? E da nossa vida, né, apropriada de um sentido para esperarmos dele aquilo que Deus os vocacionou, sem colocar sobre eles fardos demasiados. Né? Esse é um ponto fundamental, orando o tempo todo pela nossa liderança, para que Deus nutra e fortaleça em toda boa obra, em toda a palavra de Deus. E a boa notícia, eu termino com ela, né, por mais que esses homens sejam falhos, sejam homens de carne e osso, Cristo não é, meus irmãos. Cristo não é. Ele é perfeito, ele é o fundamento da igreja, ele é o supremo pastor, ele é a suprema liderança, e é nos méritos dele que a igreja continua caminhando. Por melhor seja o nosso pastor, por melhor que sejam os nossos pastores, se nós dependermos deles, nós não caminharemos uma milha. Abandonaremos a fé. Em último caso, né, em todo caso, quem nos pastoreia, quem nos direciona, quem nos instrui, quem nos corrige, quem nos leva em todo bom caminho, é o Senhor Jesus. É o Senhor da igreja, é o dono da igreja. E esses homens, né, os que nos lideram, por melhor que sejam, são diminutos comparados à glória e ao poder do nosso Deus. Eles são representantes do Senhor aqui. Foram vocacionados para pregar a palavra. Mas quem é o Senhor da igreja é Cristo Jesus, o único Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o supremo pastor. E quando nós olhamos, né, para esses homens, é Cristo que deve ser o nosso alvo. Ao olharmos e nos inspirarmos neles, precisamos enxergar a Cristo. Como Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. O apontamento, o propósito de Paulo era fazer com que Cristo fosse glorificado. Eu tenho certeza que o propósito da nossa liderança é apontar para Cristo, porque é Ele quem conduz a sua santa e amada igreja. Meus irmãos, não esqueçamos disso. Não esqueçamos disso. Quando essa carta é uma carta, mais uma vez, pessoal, Paulo a Timóteo, mas ela tem muito a nos dizer das nossas expectativas, das nossas frustrações, mas, acima de tudo, que a nossa vida tem que estar solidificada na palavra de Deus, para que o que nós queiramos mais em tudo, em todo tempo, seja ouvir a palavra de Deus desse púlpito, para que nós possamos viver a palavra de Deus em todo o tempo. Só assim venceremos as dificuldades, os sofrimentos, né, os falsos ensinos, os falsos mestres, a maldade deste mundo e caminharemos seguro rumo ao reino celeste que nos está à nossa espera. Amém?